vento frio cortava pelas árvores altas enquanto o céu ia perdendo a luz do fim de tarde. O grupo de amigos avançava pela trilha apertada que levava ao Lago Esmeralda, um lugar isolado que quase ninguém visitava. O lago tinha esse nome porque, durante o dia, a água refletia um tom verde estranho que parecia brilhar por conta própria. Nenhum deles sabia ao certo se era uma lenda ou só uma ilusão causada pela luz. Mas, naquela noite, não veriam brilho algum. O plano era simples: montar o acampamento, fazer um jantar rápido, contar histórias de terror e dormir cedo para aproveitar o amanhecer. Parecia tranquilo demais, e talvez esse fosse o problema. Lucas liderava o caminho, segurando a lanterna mais forte. Ele era quem mais gostava de aventuras. Atrás dele vinha Mariana, observando tudo com atenção, sempre cautelosa. Rafael reclamava o tempo todo do peso da mochila, enquanto Joana tentava animar o grupo com piadas ruins. O clima era leve, até que a trilha começou a ficar mais silenciosa do que deveria. As cigarras pararam de cantar e nem o farfalhar das folhas se ouvia. O silêncio era tão completo que parecia imposto, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Ao chegarem à margem do lago, perceberam como o ar estava parado. A água escura refletia apenas o céu, sem o menor brilho. Lucas respirou fundo, tentando ignorar a sensação incômoda que subiu pelas costas. Montaram as barracas sem dificuldade, mas algo estava estranho. O ambiente parecia observá-los. O vento não voltava, não havia mosquitos, nenhum som de água. Como se tudo estivesse esperando por eles. Durante o jantar improvisado, Rafael comentou que achou ter visto alguém parado entre as árvores enquanto montavam o acampamento. Ninguém levou a sério, mas a ideia ficou na mente de todos. Joana tentou mudar o assunto perguntando se alguém conhecia alguma história de terror sobre o lago, mas Mariana pediu para evitar esse tipo de conversa. Ela disse que havia lido sobre desaparecimentos antigos na região, e que o lago era considerado território de silêncio por moradores antigos. Ninguém sabia exatamente o que isso significava. Quando a fogueira baixou de intensidade, Lucas resolveu pegar mais lenha. Mariana insistiu para ir junto, e os dois caminharam alguns metros floresta adentro. A lanterna iluminava apenas o necessário, criando sombras longas e tortas por entre as árvores. Foi quando ouviram passos. Não eram deles, e não eram animais. Pareciam passos humanos, cuidadosos, quase sincronizados com os deles. Lucas chamou por Rafael, achando que ele estivesse fazendo graça. Ninguém respondeu. Os passos continuaram por mais alguns segundos e depois pararam. Um silêncio denso se instalou. Quando voltaram ao acampamento, notaram Rafael em pé, olhando fixamente para o lago. Ele não se mexia. Joana tentava chamar sua atenção, mas parecia que ele não escutava nada. Lucas se aproximou, tocou seu ombro e finalmente Rafael piscou, como se estivesse despertando de um transe. Ele disse que tinha ouvido alguém chamá-lo pelo nome, uma voz baixa que parecia vir de dentro da água. Joana riu, mas estava nítido que aquilo não era brincadeira. O grupo decidiu se recolher cedo. Cada um entrou em sua barraca, mas o sono não chegava. A sensação de ser observado aumentava conforme a madrugada avançava. Mariana ouviu algo arranhando a lateral de sua barraca. Um som contínuo, lento, como unhas percorrendo o tecido. Ela prendeu a respiração. O arranhão parou. Depois recomeçou do outro lado. Mariana chamou por Lucas, mas sua voz saiu baixa demais, quase sem força. Quando tomou coragem e abriu o zíper, não encontrou nada do lado de fora. Apenas a escuridão sólida da floresta. Na barraca ao lado, Joana não conseguia dormir. Ouvia passos circulando o acampamento, passos leves, arrastados. Ela pensou em olhar, mas o medo a manteve imóvel. Rafael acordou tremendo, dizendo que sonhou com alguém o puxando para dentro do lago. Lucas tentou acalmá-lo, mas também estava inquieto. O ar parecia cada vez mais pesado. A sensação de estarem cercados era forte demais para ignorar. Pouco antes das 3 da manhã, um som diferente atravessou o silêncio. Era como um assobio distante, mas com um tom grave, quase humano. Todos ouviram. Todos saíram de suas barracas ao mesmo tempo, como se algo os tivesse chamado. A fogueira apagada deixava o acampamento iluminado apenas pelas lanternas.
As sombras das árvores pareciam mais próximas do que antes. E o assobio continuou, repetitivo, intencional. Rafael apontou para o lago. Havia algo na superfície, uma figura escura, imóvel, como se estivesse apenas com a cabeça para fora da água. Ninguém conseguia distinguir um rosto, apenas a silhueta. A figura parecia observá-los, completamente parada. O assobio cessou. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo. Então, a figura afundou lentamente, como se fosse puxada. Lucas deu um passo para trás. O chão respondeu com um estalo. Todos se viraram para a floresta e viram algo entre as árvores. Uma sombra alta, mais alta que qualquer ser humano, parada atrás dos troncos, apenas observando. O formato era irregular, sem rosto, mas com braços longos demais para serem normais. A sombra se moveu, não caminhou. Apenas se deslocou para o lado, como se deslizasse. O grupo congelou. A sombra desapareceu entre as árvores. O assobio voltou, agora vindo da floresta, depois do lago, depois atrás deles. Como se várias vozes imitassem o mesmo som. Mariana começou a chorar. Joana segurou sua mão. Rafael tremia. Lucas tentava manter a calma, mas sua lanterna piscava, e cada falha de luz fazia seu coração acelerar. O assobio ficou mais alto, mais próximo, e então o barulho cessou novamente. O grupo percebeu que o silêncio não era apenas ausência de som, era um bloqueio. Como se o mundo prendesse a respiração ao redor deles. E no meio desse silêncio sufocante, algo se aproximou por trás. Um som suave de água escorrendo pelo corpo. Um passo lento. Outro passo. Algo estava atrás deles, emergindo da escuridão, e antes que pudessem reagir, uma voz rouca, baixa, quase inumana sussurrou o nome de Lucas. Lucas virou lentamente quando ouviu seu nome sendo sussurrado naquela voz rouca. A lanterna tremia em sua mão, o feixe de luz oscilava, ricocheteando nas árvores retorcidas ao redor. Ele viu a silhueta parada a poucos metros. Não era um animal nem uma pessoa. Era uma massa escura, com o contorno humanoide, mas sem rosto, sem detalhes, apenas uma presença sólida de sombra que parecia absorver a própria luz. O ar ao redor dela tremulava, como calor vindo do asfalto, mas era frio, tão frio que queimava a pele. Todos ficaram paralisados. A criatura inclinou um pouco a cabeça, num movimento lento que parecia estudar cada um deles. Então, sem qualquer aviso, a sombra se deslocou para trás, sumindo entre as árvores em silêncio absoluto. Não havia som de galhos, não havia passos. Era como se ela simplesmente deixasse de existir no lugar onde estava e surgisse em outro. "A gente precisa ir embora agora", disse Mariana com a voz baixa e trêmula. Ninguém discutiu. Eles correram para as barracas, juntaram as mochilas do jeito que estava, sem se preocupar com o que ficava para trás. O vento voltou de repente, soprando forte, como se quisesse empurrá-los para fora dali. Mas junto com o vento vieram sussurros, fracos, contínuos, vindos de todas as direções. Não eram palavras reconhecíveis. Eram sons que imitavam vozes humanas, mas sem formar frases. Aquilo arrepiava até os ossos. Quando começaram a correr pela trilha, os sussurros ficaram mais altos. A lanterna de Lucas falhava, piscando, deixando pedaços da trilha invisíveis. Rafael tropeçou várias vezes, quase caindo. Joana chorava sem perceber que chorava. Mariana apertava o braço de Lucas, como se soltar significasse ser levada por alguma coisa. A floresta parecia diferente. Os troncos estavam mais próximos uns dos outros, a trilha mais estreita. Galhos que não estavam ali antes surgiam no caminho, obrigando-os a desviar. Era como se a mata estivesse se mexendo para impedir que fugissem. Depois de minutos correndo, Rafael caiu de joelhos, esgotado, segurando o peito. Antes que alguém pudesse ajudá-lo, um estalo seco ecoou na escuridão. Depois outro, e outro. Estalos vindos de todos os lados, como se algo grande estivesse se aproximando em meio às árvores. As criaturas surgiram, não apenas uma, mas várias. Sombras de diferentes tamanhos, todas disformes, sem rosto, movendo-se de maneira errada,
como bonecos quebrados sendo empurrados por fios invisíveis. Algumas arrastavam braços pelo chão, outras pareciam deslizar sem tocar a terra. Os sussurros aumentaram até virarem uma espécie de coro distorcido. Lucas puxou Rafael para levantar e correram novamente. Mas a mata parecia os engolir a cada passo. Quando finalmente encontraram uma área mais aberta, perceberam que tinham entrado numa clareira circular, com pedras posicionadas como se formassem algum tipo de marcação antiga. No centro havia um buraco profundo, escuro, como a entrada de algo que nunca deveria ter sido aberto. O ar ali era ainda mais frio, e as criaturas se aproximaram do círculo, parando exatamente na borda das pedras, como se obedecessem a uma regra invisível. Todas olharam para o grupo, ou pelo menos, pareciam olhar. Rafael começou a rezar desesperadamente. Joana tentava puxá-lo para longe do centro do círculo. Mariana tremia tanto que mal conseguia falar. Lucas tentava pensar, mas o medo o dominava por completo. O chão começou a tremer levemente, depois mais forte. As pedras vibraram. Fendas pequenas começaram a surgir no centro da clareira, como rachaduras crescendo para fora. Um som profundo, quase como um rugido abafado, veio de dentro da terra. As criaturas deram um passo para trás, como se estivessem reverenciando algo prestes a emergir. E então, do buraco, começou a subir uma massa negra. Um corpo amorfo, sem forma definida, cheio de olhos pequenos que se abriam e fechavam em diferentes partes do corpo. Os olhos não piscavam. Apenas encaravam em silêncio absoluto. Aquilo era maior do que os outros seres. Muito maior. Como se fosse a origem de tudo o que estava acontecendo. Lucas sentiu algo dentro de si queimar, como se uma chama estivesse acesa em seu peito. A criatura maior o encarou diretamente, e todos os olhos voltaram-se para ele. A voz que vinha das sombras falou mais uma vez dentro da cabeça dele. Você voltou. Lucas caiu de joelhos sem conseguir respirar. A voz continuou. Você pertence ao silêncio. Mariana correu até ele, tentando levantá-lo, mas a criatura estendeu um braço disforme, feito de fumaça espessa, e o chão começou a puxá-los. Como areia movediça, o solo dentro do círculo começou a afundar, arrastando Lucas primeiro. Mariana segurou sua mão, gritando seu nome, mas seus dedos escorregavam pelo suor e pela terra. Rafael e Joana tentaram puxar os dois, mas o chão abriu completamente, como uma boca gigante feita de sombras. Um rugido final ecoou, grave e sufocante. Uma força poderosa puxou Lucas para baixo. Mariana se jogou junto, sem hesitar, sem pensar. Ela não soltaria Lucas de jeito nenhum. Os dois foram engolidos pelas sombras. Rafael e Joana caíram para trás, livres da força que os arrastava. O buraco fechou imediatamente, como se nunca tivesse existido. As criaturas ao redor da clareira permaneceram imóveis por alguns segundos. Depois, uma a uma, apagaram-se na escuridão, desaparecendo como fumaça levada pelo vento. O silêncio voltou. Um silêncio tão absoluto que parecia pesar sobre os ossos. Rafael e Joana ficaram naquela clareira por horas, paralisados, até o primeiro raio de sol surgir entre as árvores. Quando finalmente conseguiram se mover, saíram cambaleando pela trilha. A floresta parecia normal. O vento suave. As árvores quietas. Nenhum vestígio de sombras, sussurros ou criaturas. Foram encontrados por uma equipe de busca dias depois, confusos, desidratados, traumatizados. Não conseguiam explicar o que tinha acontecido, e ninguém acreditou completamente. Mariana e Lucas nunca foram encontrados. O Lago Esmeralda foi fechado para visitação, e até hoje, dizem que em noites sem vento, é possível ouvir dois nomes sendo sussurrados na escuridão da mata: Lucas, Mariana